Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai dar uma olhada num período bem chave, né, e meio caótico da nossa história. A Regência, aquela década de 1831 a 1840. Isso, é aquele período sanduíche, né? Fica ali entre a saída do Dom Pedro I e a subida bem depois do Dom Pedro II. Exato, uma década inteira sem imperador adulto. E a gente tem fontes aqui que mostram um pouco dessa confusão toda. Pois é, e começa com a própria abdicação do Pedro I, que já é interessante. Tem uma fala dele registrada, né? Dizendo que o filho, por ser brasileiro, teria mais facilidade. Algo como, meu filho tem sobre mim a vantagem de ser brasileiro, governará sem dificuldades. Olha aí, já mostra uma tensão ali, né? Nacionalismo começando a pesar. Com certeza, a questão da legitimidade. Bom, e a nossa missão hoje é tentar descompactar essa década. Como é que o Brasil funcionou? Quem mandava de verdade? E por que tanta revolta, tanto agito? Vamos lá. Vamos. Então, com o Pedrinho, o futuro Dom Pedro II, ainda criança, a Constituição mandava ter regentes. Mas quem eram os jogadores nesse tabuleiro? As fontes apontam, assim, uns 3 grupos principais no começo, né? É, basicamente isso. Tinha o pessoal mais saudosista, os restauradores, que queriam a volta do Dom Pedro I. Ah, os caramuros, né? Isso. Aí tinha os liberais moderados, que eram a força principal, grandes fazendeiros, principalmente do Sudeste, querendo manter a ordem, escravidão, sem muita mudança drástica, eram os chimangos. A elite do café, do açúcar. Exato. E por fim, os liberais exaltados, os farroupilhas ou jurujubas. Esses eram mais radicais. Queriam mais autonomia para as províncias, algumas reformas sociais, representavam setores urbanos, camadas médias, alguns militares. Entendi. Uma salada política. E esse cenário mudou ao longo da década, né? Não foi sempre assim. As fontes falam de fases. Um avanço liberal e depois um regresso conservador. Perfeito. O período não é um bloco só. Teve essa primeira fase, mais ou menos até 1836, 37, que a gente chama de avanço liberal. Foi quando os liberais, especialmente os moderados, com o apoio de alguns exaltados, conseguiram aprovar coisas importantes. Tipo o quê? O principal foi o Ato Adicional de 1834. Ele mudou a Constituição, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, deu mais poder para as províncias, sabe? Ah, isso parece grande. Uma descentralização? Parecia, né? E também acabou com a Regência Trina, instituiu a Regência Una. O Feijó, um liberal, foi o primeiro regente uno eleito. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, criaram a Guarda Nacional lá em 1831. Isso não é meio contraditório? Dar autonomia com uma mão e criar uma força local controlada pela elite com a outra? É exatamente essa a questão. É fascinante, porque a Guarda Nacional virou o braço armado dos fazendeiros locais, os coronéis. Eles que comandavam. Entendi. Então, enquanto as assembleias davam uma aparência de autonomia, a guarda garantia que o poder real, ali na ponta, continuasse com a elite agrária para manter a ordem. A ordem deles, claro. Faz sentido. O exército regular até perdeu força, né? Exato, ficou meio escanteado por um bom tempo. Mas esse avanço liberal, como você disse, não durou para sempre. O que aconteceu? Por que a coisa virou? A instabilidade era enorme. Primeiro, os grupos originais se desfizeram. Os restauradores perderam o motivo de existir quando Dom Pedro I morreu lá em Portugal em 34. Certo. Os moderados se dividiram, os exaltados também, e muitos foram reprimidos por causa das revoltas. Aí surgiram basicamente 2 novas grandes alas que vão marcar o resto do império, na verdade. Quais? Os regressistas, que eram na maioria antigos moderados e alguns restauradores, querendo voltar atrás, centralizar o poder de novo. E os progressistas, que juntavam a ala mais liberal dos moderados, tipo o Feijó, e o que sobrou dos exaltados. E aí entra a segunda fase, o tal regresso conservador. Principalmente com a regência do Araújo Lima, a partir de 37, né? Exatamente.
O Araújo Lima era um regressista convicto de Pernambuco e ele foi eleito depois da renúncia do Feijó, que não aguentou a pressão e a instabilidade. E o que ele fez para ser regressista? Bom, ele promoveu a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional. O nome é técnico, mas na prática ela esvaziou a autonomia que as províncias tinham ganhado. Ah, tirou o poder das assembleias provinciais. Basicamente. E mexeu também no Código de Processo Criminal para tirar poder dos juízes de paz locais, que eram eleitos, e centralizar a justiça e a polícia na mão do governo central, do ministro da Justiça lá no Rio. Entendi. Um freio de arrumação bem forte, né? Para centralizar tudo de novo. Com certeza, o pêndulo voltou com força total para o centro. E no meio dessa briga toda lá em cima, no Rio, as províncias pegando fogo, né? As fontes falam muito das revoltas. Cabanagem no Pará, Farroupilha no Sul, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão. Isso era só reflexo da briga política ou tinha mais coisa? Tinha muito mais coisa. Essas revoltas são a cara da regência. Elas mostram a crise econômica, a disputa pelo poder entre centro e províncias, sim, mas mostram principalmente a situação desesperadora da maior parte da população. Explica melhor. A cabanagem, por exemplo, no Grão-Pará, foi uma revolta com participação massiva de indígenas, negros, mestiços, ribeirinhos. Gente completamente excluída do projeto de Brasil que a elite discutia. Eles tinham suas próprias pautas contra a miséria, a exploração. E a Farroupilha, no Sul. Durou 10 anos. A Farroupilha já teve uma liderança mais elitista, estancieiros gaúchos insatisfeitos com impostos, buscando mais autonomia. Mas também teve participação popular. Cada revolta teve sua cara, mas todas mostram essa panela de pressão social e política que era o Brasil da época. Uma década muito tensa mesmo. E como é que isso acaba? Com um golpe. O tal golpe da maioridade. Pode se chamar assim. Em 1840, os progressistas, que estavam perdendo espaço para os regressistas, tiveram a ideia: vamos antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Ele tinha só 14 anos. Uma jogada ousada. Muito. E o curioso é que os regressistas que estavam no poder com Araújo Lima meio que não conseguiram barrar, porque assim, ir contra a coroação do imperador, mesmo adiantada, era complicado politicamente. A figura do imperador era vista como a solução para a crise, para trazer a estabilidade que até os regressistas queriam. Então, para eles era melhor aceitar o imperador mais cedo do que continuar na instabilidade ou se opor ao futuro monarca. Exatamente. E aí, com o apoio popular e articulação política, declararam Pedro II maior de idade. Fim da regência. Uau! Olhando para trás, então, essa década não foi só um hiato, foi um laboratório político intenso, né? Totalmente. Foi ali que se testaram os limites da centralização e da descentralização. Foi ali que nasceram de fato as sementes dos dois partidos que iam dominar o segundo reinado: o conservador, herdeiro dos regressistas, e o liberal, dos progressistas. As bases foram lançadas ali. Sim, e as revoltas todas deixaram cicatrizes profundas, mostraram as divisões sociais enormes do país que não iam desaparecer só com a coroação do menino imperador. Moldou muito do que veio depois. Fica até uma pergunta no ar, né? O que teria sido diferente se aquele primeiro momento, o avanço liberal, com mais autonomia para as províncias, tivesse vingado, se não tivesse vindo o regresso conservador? Pois é. Como seria a estrutura do Brasil? Mais federalista desde cedo ou talvez ainda mais caótico? É uma boa reflexão para a gente levar. Com certeza, material para pensar.